Meus irmãos, eu quero começar aqui com uma pergunta. O que você faria se você tivesse apenas 24 horas de vida? Se você soubesse hoje que teria apenas 24 horas de vida, o que você faria? Ah, pastor, eu gastaria todo o limite do meu cartão de crédito, enlouquecidamente. As mulheres aqui. Pastor, eu ia no restaurante favorito. Eu aproveitaria o máximo de entretenimento. Quais são as coisas que você deixaria de fora? Com quem você falaria? Se você tivesse hoje apenas 24 horas de vida, o que você faria? Meus irmãos, em um tempo onde a cultura do eu, a soberba, o orgulho imperam, Jesus, em suas últimas horas de vida, ele preferiu servir. Ele decidiu lavar os pés dos seus pelo exemplo. Jesus, ele revoluciona, sendo um líder que lavava os pés dos seus discípulos. Muitos querem o poder, a sabedoria, a ousadia de Jesus, mas se esquecem que senão a maior característica do nosso Salvador é a humildade. No mundo, existe hoje uma busca desenfreada, interna, por reconhecimento, promoção e status. Mas na noite em que Jesus foi traído, momentos finais, ele ainda reservou um tempo para ensinar princípios poderosos. O tema desta manhã é de volta aos princípios. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu gostaria de convidar você, toda a igreja, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Eu vou confessar algo para vocês. Para mim, o Evangelho de João é o auge da revelação bíblica. Para mim, ler este livro, meus irmãos, é entrar no Santo dos Santos e contemplar as glórias do Filho de Deus. Este livro foi escrito no primeiro século. Então, vamos ler João capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Eu peço que o Teu Santo Espírito governe neste momento, que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e a nossa mente acerca do que nós devemos ser, saber e fazer. Fale conosco nesta manhã. Eu oro na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, neste contexto, Jesus já estava à sombra da cruz, em seus momentos finais de ministério. Ele estava na sala do antimartírio, ele já tinha realizado sinais, maravilhas, curado enfermos, ressuscitado mortos, ele ensinou as verdades, pregando o evangelho pelas searas.
Ele treinou os seus discípulos para que o mundo conhecesse a verdade. Alguns historiadores e teólogos vão afirmar para nós que este aqui foi o maior de todos os ensinamentos. Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus encarnado, ele lava os pés dos seus discípulos. Meus irmãos, Jesus nos ensina, através do seu exemplo, amor e princípios poderosos. A pergunta que fica aqui: quais são os princípios que aprendemos com Jesus nesse texto? Primeiro, humildade. A sua posição é uma oportunidade para você servir com humildade. Olha o que diz o texto no versículo 4, versículo 5. Versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Os privilégios que recebemos da vida não implicam para o orgulho, mas uma oportunidade, meus irmãos, de exercermos a humildade. Jesus sabia quem era, Jesus sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. O que ele sabia não determinou o que ele fez. Sendo rico, fez-se pobre; sendo rei, fez-se servo; sendo Deus, fez-se homem; sendo soberano do universo, Jesus, ele se cingiu com uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Só para a gente entender um pouco mais sobre esse contexto, antigamente, antes de as pessoas se assentarem à mesa, elas precisavam que os seus pés estivessem limpos. Jesus já tinha vindo de Betânia com os seus discípulos, com certeza os seus pés estavam sujos, eles não poderiam sentar-se à mesa antes de lavar os pés. Mas este aqui era o serviço dos escravos, principalmente do escravo mais humilde de uma casa. Mas é incrível nesse cenário aqui, é incrível porque o Criador do universo se fez de escravo por amor a nós. Agora vamos observar o segundo cenário. Se olharmos alguns capítulos anteriores, no livro de Lucas, capítulo 22, de verso 24, o texto nos mostra que os discípulos estavam com os corações vaidosos, sobre uma possível disputa de quem era o maior. Eles estavam pressionando Jesus e perguntando: Senhor, quem de nós era o maior? Interessante que Jesus não responde sobre esta pergunta, mas afirma sobre aquele que serve. E os discípulos não se arrependeram, porque depois da morte e ascensão de Jesus, em Atos 1, de verso 6, os discípulos ainda perguntam para Jesus: Senhor, o Senhor ainda vai criar um reino aqui nessa terra? O coração dos discípulos estavam vaidosos, eles não tinham entendido que o reino de Deus era diferente. Mas é nesse cenário hedonista que Jesus usa uma bacia e uma toalha. Isso foi como um soco no estômago. Lavar os pés, meus irmãos, lavar os pés era um rito de escravo. Então nós entendemos agora: eis a verdadeira grandeza: servir. Servir. O maior desafio, meus irmãos, é o homem aniquilar o seu próprio ego, porque a carne choraminga contra o servir. Mas tem uma frase, um texto de Foster, que eu já citei talvez algumas vezes, eu preciso citar de novo. Foster diz o seguinte: nada como serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato para subjugar os desejos desordenados da carne, porque a carne, ela choraminga contra o serviço, e ele esperneia para ter honra e reconhecimento. Ele imagina meios sutis e religiosamente aceitáveis, a fim de chamar a atenção ao serviço prestado. Jesus agora repreende o orgulho dos seus discípulos com a humildade. Jesus mostra para nós aqui nesta manhã que no reino de Deus o maior é aquele que serve, porque a grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas estão servindo você, mas quantas pessoas você serve.
Isso é interessante, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele sofreu humilhantemente a morte de cruz. Devemos então, nesta manhã, nos revestir de humildade. Sabe uma coisa que a gente precisa voltar aos nossos corações? Com aquele lema que nós começamos a visão lá atrás. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: seja um lavador de pé. Não, eu queria que você falasse um pouquinho mais alto. Vamos lá, fala: seja um lavador de pé. Agora fala assim: nós somos lavadores de pés. Mas seria muito difícil agora este cenário. Eu queria que você prestasse atenção nesta revelação aqui. Seria muito difícil. Vamos melhorar. Seria muito fácil, talvez, para os discípulos de Jesus, lavarem os pés de Jesus. Mas seria muito difícil os discípulos lavarem os pés uns dos outros. Porque nos tempos antigos era normal os escravos lavarem os pés uns dos outros. Sabe o que a gente aprende com isso? Aprenda a lavar os pés dos seus pares. Pastor, o que são pares? Talvez é aquela mesma pessoa que está na mesma posição com você, talvez seja no seu trabalho, talvez seja no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Aproveite essa oportunidade para você servir. E como eu posso fazer isso? Que tal no seu trabalho, no ministério, você servir um café para aquela pessoa que tanto te irrita, tanto te rejeita, que tanto compete com você? Que tal você praticar agora atos de amor com uma pessoa que tanto te ignora? Que tal você cumprimentar o porteiro do seu prédio que você nunca nem falou bom dia para ele? Que tal você emprestar os seus ouvidos a alguém que precisa tanto desabafar? Que tal você servir empresário aqui na recepção, meus irmãos, no instituto, os ministérios aqui? Que tal você não servir aqui nos ministérios? Que tal você não fazer isso? Que tal você agora largar os seus títulos e começar a servir com amor na igreja, em todas as áreas, independente da posição? O problema é que tem muitas pessoas que só querem servir nos holofotes, nas luzes da ribalta, nos flashes da popularidade. Não, meus irmãos, Jesus aqui nos ensina a lavar os pés. Meus irmãos, Jesus quebra os paradigmas. Todos os líderes, os CEOs de grandes corporações, muitas vezes aplicam princípios como este, porque Jesus, ele quebra os paradigmas. Posso falar uma coisa? Precisamos pegar uma toalha e não um título. Que Deus aniquile os nossos corações hierárquicos nesta manhã. Muita gente no pedestal, mas poucas pessoas inclinadas com a bacia e com a toalha na mão. Muita gente querendo ser servida, mas poucas pessoas dispostas a servir. Porque a humildade de Jesus repreendeu o orgulho dos discípulos. Faz sentido o que Ronaldo Lidório diz, eu gosto muito dessa frase: as nossas ocupações não são uma plataforma para destaque pessoal, mas uma oportunidade de servir aos redimidos. Amém? Qual o segundo princípio que nós aprendemos com Jesus nesse texto? Versículo 2 e 3, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Quem está com a Bíblia aberta? Amém. Não fecha não, glória a Deus, as crianças, olha que coisa, bênção, gente. Versículo 2 e 3, vamos ver isso aqui agora, esse texto. Diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Meus irmãos, o segundo princípio que nós aprendemos com esse texto é verdade. Há um alerta à hipocrisia do servir. Judas Iscariotes, meus irmãos, é um alerta para nós sobre a hipocrisia. Porque Deus, Ele sonda corações, Ele sabe quem serve com o coração correto ou malicioso. A hipocrisia, meus irmãos, ela é um disfarce, é uma mentira, é um engano. O hipócrita é um ator que representa um papel diferente daquilo que é na vida real. Preste atenção nisso. Jesus
foi mais duro em suas palavras com os hipócritas do que os ladrões e prostitutas, porque eles tinham a consciência que estavam no pecado. Mas o hipócrita, ele vive de aparência, ele se apresenta como uma pessoa distinta da sua verdadeira personalidade. A igreja, algumas pessoas podem ser enganadas, mas Jesus não. Homens maus como Judas e Iscariotes podem ocupar alguns postos, mas nunca vão enganar o nosso Senhor. Jesus conhece aqueles quem Ele escolheu. Esse conhecimento nos alerta sobre os hipócritas para o arrependimento. Jesus deu todas as oportunidades para Judas. Judas teve o maior líder, o maior pastor, ele teve o próprio Deus encarnado dando aula para ele. Mas, meus irmãos, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Os discípulos foram salvos, mas Jesus pereceu. Judas perdeu seu coração. As advertências de Jesus não causavam mais impacto em seu coração. Tem muita gente assim, estão na casa do Pai, mas estão longe do Pai. É como o irmão do filho pródigo. Eles vivem na casa de Deus, fazem coisas, participam de conferências, participam de tantas coisas maravilhosas que Deus nos proporciona aqui, mas o seu coração está longe, a sua religião é rígida, ela é inchada, não tem relacionamento, é frio, é morno. Mas Jesus nos chama para uma vida aquecida, Jesus nos chama para um fogo do Espírito, Jesus nos chama para um coração quebrantado e contrido na sua presença. Por isso que Calvino falava que o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos, e hoje nós precisamos voltar à essência, voltar aos princípios, porque o que rege uma igreja são os princípios, são os seus valores. A igreja de Atos, aquela igreja eletrizante, onde eles amavam uns aos outros, eles viviam em comunidade, um servindo ao outro, eles viviam nessa pureza, e Deus nos chama para a pureza, Deus nos chama para a humildade, Deus nos chama para a verdade. Meus irmãos, Judas passou 3 anos com Jesus, ele viu sinais e maravilhas, ouviu o próprio Deus encarnado. Existia Tozer, um grande homem do passado, um grande pastor, escritor, teólogo, que foi discipulador de Ravenhill. Este homem fez uma oração, e nós usamos essa oração para colocar no nosso seminário. Eu não esqueço dessa oração, é a oração do profeta menor. Ele diz o seguinte: Senhor, me aproximo-me de ti com preparação espiritual, não me deixe se tornar um gerente religioso, lembra-me que eu sou um profeta e não um animador de circo. Que o nosso caráter seja maior que o nosso ministério, meus irmãos. A igreja não é um lugar para entreter pessoas, mas um lugar para ouvir a voz do grande eu sou. Somos profetas e não animadores de circo. Nós somos aqui para lançar a mensagem da cruz para a igreja. O nosso papel é abraçar a cruz, mas entender que o final é a coroa de glória, é a coroa da vida, onde nós vamos escutar o Senhor: vinde benditos de meu Pai. O nosso chamado é para a cruz, meus irmãos. O nosso chamado é para os princípios de Cristo. É isso que rege uma igreja. Judas nos mostra quão longe o homem pode ir na sua profissão religiosa. Judas nos mostra que a inutilidade dos maiores privilégios sem um coração sincero diante de Deus. Privilégios espirituais sem a graça de Deus não salva ninguém, meus irmãos. Judas aqui, ele nos alerta sobre o perigo de apenas termos um conhecimento intelectual do Evangelho, mas um coração não convertido. Deus sonda corações. Meus irmãos, em Ezequiel capítulo 14, os líderes religiosos foram até Ezequiel para procurar bênção, ânimo, mas Deus estava falando assim: este povo está com o coração longe da minha presença. Que Deus sonde os nossos corações todos os dias, que Deus olhe para nós e veja a graça, meus irmãos.
Todos os dias precisamos orar a Deus: Senhor, sonda-me o meu coração e vê se há algum caminho mau. Jesus sabia que Judas era ladrão. A máscara aqui caiu e Judas acolheu o sugestionamento de Satanás. Meus irmãos, qual é a terceira e última lição que nós aprendemos com esse texto? Obediência. A bem-aventurança é o resultado de uma vida de obediência. Preste atenção nisso agora. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 17, diz assim: ora, sendo eu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade e em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior daquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Meus irmãos, eis o segredo da felicidade. Eis o segredo. Porque eu fico perguntando, por que alguns livros de autoajuda não colocam isso como na capa? Você quer ser feliz? Obedeça. Seria tão fácil um título assim? Os discípulos tinham uma clara compreensão de quem era Jesus. Eles chamavam Jesus de Mestre, Senhor. A teologia deles estava certa. Eles tinham Jesus na mais alta conta. Mas o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. A vida cristã, ela não se limita ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade precisa ser aplicado com a prática, a obediência. A felicidade não está apenas no saber, mas sobretudo no servir, atos. Nós precisamos causar atos aqui, meus irmãos. É a obediência. Nós precisamos obedecer aquilo que Deus fala para nós através das Santas Escrituras. O mundo, ele está cheio de boas intenções, mas falta atitudes. Falta atitudes. Tem gente que sabe tudo sobre tudo. É o tudólogo, como o pastor sempre fala. Mas ele não pratica nada daquilo que o livro diz. Nada. Ele acha que sabe tudo. Ele leu todos os livros, ele sabe todas as histórias, ele sabe o começo do filme, meio do filme, final do filme, o que vai acontecer, mas ele não sabe praticar aquilo que ele recebeu da fonte da vida, a palavra de Deus. Faz sentido para você? Meus irmãos, Jesus agora define para nós o que é a felicidade. Bem-aventurado aqui significa o segredo da felicidade, mas quem é feliz? É aquele que serve aos mais fracos, de maneira mais humilde. Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de Mestre e Senhor, mas também imita Jesus servindo ao próximo. Ser feliz, segundo o mundo, é estar acima dos outros, é ser servido por todos. Ser feliz no reino de Deus é muitas vezes se rebaixar para servir aos redimidos, as pessoas que tanto precisam. É obedecer aquilo que o Senhor fala para você, porque a grandeza, meus irmãos, a grandeza no reino de Deus não é medida por quantas pessoas que servem você, mas que você está servindo. A felicidade, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um subproduto de uma vida que vivemos dentro da vontade do nosso Pai. O mundo pensa que felicidade é resultado de que outros servem, mas a felicidade é servir aos outros em nome de Jesus. Vale a pena servir Jesus? Vale a pena servir sua igreja? Vale a pena você passar um sábado aqui e você servir ao Senhor? Eu lembro quando eu estava namorando com a Camila, minha esposa hoje, pastora Camila, e a gente namorava. Eu vou falar uma coisa para vocês, a gente não sabia fazer outra coisa a não ser viver na igreja. Eu lembro que uma vez me chamaram a primeira vez para pregar num lugar, num ministério, eu não lembro, e pediram uma foto para mim. Eu lembro que eu não tinha uma foto sozinha,
Todas as minhas fotos eram com a igreja, ia para o cinema com a igreja, namorava na igreja, fazia tudo na igreja, vivia na igreja, servia na igreja, fazia tudo, liderava a célula, fazia parte do Ministério X, Ministério Y, ficava aqui o dia inteiro, por quê? Era servir. Servir era a nossa paixão, liderar uma célula era a nossa paixão, servir as pessoas. Os momentos de maior deserto da minha vida, meus irmãos, quando eu não tinha nem condições financeiras, há muitos anos atrás, às vezes para pegar às vezes para botar gasolina no carro e ir numa célula. Uma vez a gente foi de ônibus mesmo, supervisionar, e a gente só queria saber de Jesus, cara, porque é Jesus a nossa vida. Então, quando a gente aprende a servir, independente das circunstâncias, posso falar uma coisa para você? Deus tem você e Ele vai colocar você no lugar desejado, porque a felicidade não está no seu eu. A verdadeira felicidade, igreja, é servir o Pai, é viver com Ele, amar Ele, acordar falando com Ele, ir por quarto, às noites, e falar com Ele. Ele vai te dar proezas, Ele vai te dar sinais, maravilhas, vai falar com você onde você deve servir. Eu lembro que eu acabei de ler esse texto, e Deus me deu essa palavra há mais ou menos 2 semanas, eu fui ferido por esta palavra, porque essa palavra entrou no meu coração, ela começou a exortar. Mas uma ostra que não foi ferida, ela nunca produzirá pérolas. Eu sei que Deus está formando pérolas aqui hoje, porque nós somos feridos pela palavra, e quando nós somos feridos, pela palavra, posso falar uma coisa para você? Nós voltamos aos princípios. Cara, viver com Jesus é bom demais. Essa semana eu estava ministrando lá em Ponta Porã, e o Senhor começou a falar comigo assim no aeroporto, meus irmãos, eu chorando assim na presença de Deus, o Senhor falando comigo, meus irmãos, sobre servir. Eu preciso servir mais, eu preciso doar mais a minha vida. E como nós precisamos? Deus está chamando você hoje para algo novo. Deus está chamando você para o princípio da obediência. Deus está chamando você hoje para o princípio de servir, a humildade, a verdade. A lição desse texto aqui é simples. Jesus estava disposto a ser um servo, então todos os seus seguidores deveriam estar dispostos também. Observe que Jesus simplesmente não serviu aqueles que talvez ele poderia preferir. É muito fácil você lavar talvez os pés daquela pessoa que você tanto ama, do seu líder, do seu pastor. É muito fácil talvez aqui seria para Jesus lavar talvez o pé de João, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. E quanto Simão a Pedro, aquele que queria negar a ele 3 vezes? E quanto Tomé, queria duvidar da palavra de Jesus sobre a ressurreição? E quanto a Judas, que por 30 moedas de prata venderia o seu Senhor? É porque servir não tem a ver com simplesmente as pessoas que você tanto gosta, mas as pessoas que te ferem, as pessoas que te machucam, as pessoas que talvez falam uma coisa para você e você não gostou. Vou contar para meu pastor. Não é essa pessoa que Jesus está chamando você para servir. Meus irmãos, a pessoa que debocha de você, é essa pessoa que Jesus está falando para você assim: vai lá, faz o seguinte, dá um cafezinho para essa pessoa. Eu não estou falando para você literalmente pegar uma toalha e lavar os pés. Fique à vontade se você sentir no seu coração. Mas Jesus está falando com você através dessa palavra, o quê? Lave os pés daquele que te rejeita, daquele que te ignora, daquele que te ofende. Eis o verdadeiro significado da mensagem. É o cerne desta mensagem. Jesus não permitiu que nenhuma destas considerações apagasse o seu amor ao serviço. Ele tratou com igualdade, ele ensinou uma dura lição. Meus irmãos, durante o bombardeio da Segunda Guerra Mundial, uma grande estátua de Jesus foi seriamente danificada. Quando os moradores encontraram uma estátua entre os escombros, eles se lamentaram porque ela era um símbolo de fé e esperança de Deus para a sua vida. Então alguns peritos conseguiram então reparar a parte daquela estátua. Nas mãos tinham sido danificadas,
e elas não puderam ser restauradas daquela estátua. Então algumas pessoas ali sugeriam que contratassem um escultor para fazer novas mãos. Outros queriam deixar como estava, que era uma lembrança da guerra. Ao final, a estátua, ela permaneceu sem as mãos. Contudo, o povo daquela cidade acrescentou ao pé da estátua de Jesus, com uma placa como essa, escrito: vós sois as minhas mãos. Sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Nós somos as mãos de Cristo aqui na terra. Precisamos aprender a obedecer esta ordenança. Todos nós temos pessoas a quais nós gostamos de nos conectar, e não há problema disso. Mas o verdadeiro servo, meus irmãos, o verdadeiro servo é aquele que aprende a servir sem ter favoritos. Será que honestamente poderemos dizer que nós servimos todas as pessoas de maneira igual? Você serve todas as pessoas? Digo, qualquer pessoa que você olha hoje na igreja, você consegue servir a pessoa que você tanto ama, que você menos ama? O grande problema do ser humano é usar o serviço para obter mérito e honra, para adquirir alguma coisa em troca. Que Deus, nesta manhã, nos ajude a desenvolver um coração de servo, quebrantado e contrito em sua presença. Meus irmãos, como a igreja ocidental seria linda se fizéssemos isso um pelo outro, todos os dias. É colocar o bem-estar do seu irmão acima de você. É você olhar as pessoas e entendendo que ela é superior a você. Imagina o impacto transformador que isso iria causar em nossas comunidades, meus irmãos. Porque Jesus serviu aos pobres, serviu às crianças, serviu às pessoas com necessidades especiais. Ele serviu aos oprimidos pelo mal, serviu os romanos, serviu os gentios. Jesus serviu. Eu queria convidar você para você fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Eu queria que por 30 segundos você começasse a pensar quem são as pessoas que você precisa servir. Quem é aquela pessoa que está tanto te fazendo mal e você sente no seu coração que você precisa devolver o mal com o bem? Deus é um Deus que honra os nossos sacrifícios, assim como resultado de obediência a Deus. Quando nós humilhamos, nós servimos aos outros. Deus está nos chamando aqui, meus irmãos, a voltar aos princípios, porque os princípios são extraídos da palavra de Deus, são imutáveis. Nessa palavra nós aprendemos que servir, sem dúvida, é um dos maiores privilégios. E o nosso pastor Felipe Freitas nos trouxe uma palavra poderosa sobre isso. E você foi abençoado? Então inscreva-se no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações e receber todas as novidades da nossa igreja. Deus te abençoe!